Sim. Prefeito Gerson, a reunião de sexta-feira basicamente uma reunião decisiva, é a última, né, na continuidade ou não do hospital. O que seria necessário, prefeito, nesta reunião, para que o hospital continue atendendo? A gente precisa rever o que de fato o Estado deve para o hospital, né? Eu acho que o hospital e o Estado têm que acertarem as contas, né? Eu sei que tem uma consulta popular de mais de meio milhão, 520 ou 530 mil reais, que é uma consulta que está empenhada, basta pagar, que já ajudaria o hospital, né, a comprar medicamentos e insumos. E tem também um cálculo que tem que ser feito entre o hospital e o Estado para definir qual o valor, né, de produção que o Estado está devendo para o hospital realmente não tem direito a receber. Então essa conta aí, a contabilidade do hospital e a do Estado tem que acertarem para nós definir de fato quem deve para quem, qual é o valor e como vai ser pago, né? Sim. Essa é a grande incógnita que tem com o hospital e o Estado do Rio Grande do Sul, né? Então é preciso nós resolver e saber qual é a intenção do Estado, o que o Estado quer. Quer fechar o hospital aqui de Canguçu? Quer fechar os pequenos hospitais? O Estado tem que nos dizer claramente qual é a política do governo estadual, se é retornar a ambulancioterapia que nós tínhamos, porque o Estado no governo passado e no anterior vinha criando uma política de saúde de descentralizar e tu ter referência nas regiões. Agora, se tu começar a fechar hospitais que são regionais, nós vamos retornar à ambulancioterapia. Se é essa a política do governo do Estado, nós aqui em Canguçu vamos nos preparar. Nós temos 6 ambulâncias e com os recursos que nós estamos passando para o hospital, nós compramos mais 6 ambulâncias e vamos levar os nossos doentes para Pelotas, né? Vamos colocar em Pelotas, lá na frente do pronto-socorro, e vão ter que atender, porque se não atender é omissão, né, de atendimento. Então nós vamos deixar bem claro nessa reunião para o Estado, ô Geraldo, qual é a política que o Estado está pensando para a saúde pública aqui na nossa região sul. É fechar o hospital, que nem fechou Santana, que nem está propício a fechar outros hospitais aqui da região? Se é essa, tem que deixar bem claro e nos dizer qual o caminho, aonde é que é para nós levar os nossos doentes. Que nós vamos levar. Canguçu tem ambulância, tem funcionário pronto para fazer esse trabalho. Sim, mas prefeito, aí como você mesmo disse, colocando na frente do pronto-socorro, essas cidades já estão saturadas, Pelotas, que é mais próximo, estão saturadas. Como que fica a população que precisa se lá também já não tem mais leite? Pois é, isso aí, Geraldo, isso aí que nós queremos que o Estado nos diga. Nós vínhamos trabalhando há alguns anos, há 10 anos, né, não estou falando só do governo passado, vamos pegar o governo anterior, com uma política de descentralização, né, tirar de Porto Alegre, regionalizar os atendimentos. Por isso que eu estava levando traumatologia para o hospital em Rio Grande, né? Estávamos levando oftalmo, né, para Bagé. Cada município se especializou em algo. Canguçu era o CEL, né? Saúde bucal. Então cada município tem uma especialidade e nós nos distribuímos aqui. Agora o momento que o Estado deixar os hospitais fechar, né, e chegar no ponto que está, vai ter que nos dizer o que nós vamos fazer com o nosso povo, que adoece, né, que precisa desse atendimento. Tá certo. Se é a ambulancioterapia para Pelotas, Porto Alegre, como já foi no passado, e Canguçu era um dos municípios que mais levava a gente para os atendimentos aí em Porto Alegre e outras regiões, nós vamos ter que fazer, né? Porque eu não consigo, Geraldo, nós não conseguimos administrar os nossos municípios se nós não tiver conectado com o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado, município e União tem que trabalhar na parceria, com a mesma ideia, né, com a mesma proposta. Então a gente espera que nessa reunião, esperamos o secretário estadual Gabardo esteja lá, e ele nos diga qual é a proposta política do Estado do Rio Grande do Sul para a questão dos nossos hospitais, da saúde pública do nosso povo, né? Se é manter os hospitais abertos, descentralizar e atender o mais próximo da população, ou se é centralizar nos grandes centros. Aí ele vai nos dizer e as prefeituras vão se preparar para isso. É isso que nós, prefeitos aqui da região, não estou falando só por mim, porque todos nós estamos apreensivos, estamos sofrendo, né? O prefeito de São Lourenço, eu estive lá com Brizolara, né? Todos os prefeitos estão nessa situação. O prefeito de Rio Grande, né, praticamente mais administra o hospital do que a prefeitura dele. Toda semana que eu vou a Porto Alegre, eu encontro ele lá na Secretaria de Saúde, né, com um pires na mão lá,
pedindo socorro para a Secretaria de Saúde para não fechar o hospital dele, que é a Santa Casa de Rio Grande, foi referência, é um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, né? E agora os funcionários estão de greve porque não recebem salário. Tá. Então nós precisamos definir isso aí, né, Geraldo? Qual é a política do Estado do Rio Grande do Sul para a saúde, para os hospitais? A Prefeitura, o senhor, juntamente com a sua equipe, está preparado, já está acontecendo reuniões para assumir o hospital? Geraldo e ouvintes, a Catiúcia, a gente fez um decreto, 6.746, agora de 2015, decretando calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde aqui no nosso município, que vale dentro do município de Canguçu, porque eu só posso decretar alguma coisa dentro do nosso município. E a pedido, né, da direção do hospital, a pedido da nossa comunidade, para que isso sensibilizasse, né, o Estado, sensibilizasse a União, sensibilizasse todos. Nós não temos pretensão nenhuma de fazer uma nova intervenção no hospital, até porque nós não temos o apoio do Estado. Quando a gente fez de novo aquela intervenção, assumimos o hospital, nós tínhamos o apoio do Estado do Rio Grande do Sul, do secretário Ciro, que nos deu alternativa. Nós naquele período estávamos na mesma situação, né, fechando leitos, já estava fechada a UTI adulta, hoje ainda está aberta a UTI adulta, né, estava para fechar o pronto-socorro, e a Prefeitura teve que tomar aquela decisão com o apoio do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje nós não temos. Hoje a Secretaria de Estado está dizendo que não, que é o hospital que deve para o Estado, que não é o Estado que deve para a Secretaria. Então nós não temos esse apoio. Então não tem como o município abraçar o hospital. Primeiro, não tem como nós assumir os funcionários, são 240 funcionários. O acesso ao serviço público pela Constituição Federal é através de concurso. Eu não posso dizer agora vocês passaram a ser servidor público, né? Isso é totalmente contra a lei, né? Improbidade administrativa, cadeia para a secretária, para o prefeito, né? Não existe essa possibilidade. Mas nós temos uma proposta, nós temos uma alternativa e nós já colocamos essa alternativa para a direção do hospital, para a entidade mantenedora. Colocamos ontem numa reunião aqui para os nossos vereadores, que é nós criar uma fundação hospitalar, né? Uma nova fundação com sentido de que a Prefeitura participe, faça a gestão dessa fundação junto com o Conselho Municipal de Saúde, né? Junto com as entidades que pensam a questão da saúde no município, mas para isso nós temos que ter o apoio da Câmara de Vereadores, a entidade mantenedora do hospital tem que aceitar esse processo, o Estado do Rio Grande do Sul tem que apoiar, e também, assim como foi feito em São José do Norte, apoiar o município para que implemente a plena, porque nós só temos a plena de saúde em Pelotas e São José do Norte. São José do Norte passou por uma situação igual à nossa, ainda no governo passado, teve o apoio do governo passado e a administração na época era do PSDB. Então se abriu mão dessas questões políticas para discutir e para tratar a saúde do município de São José do Norte, independente de partidos que eram de oposição. O governo do estado era do PT e a prefeitura do PSDB. E lá, né, o município fez a intervenção no hospital, o patrimônio foi doado para o município, né, e foi contratada uma fundação, a Fundação Getúlio Vargas, lá de Sapucaia, que administra o hospital, que assumiu os funcionários que tinha naquele hospital, né, e está fazendo a gestão do hospital numa parceria com o Estado, e o Estado implementou a plena naquele município. Então o recurso da União vem direto para o município e não passa mais pelo Estado. E aí a Prefeitura que faz os contratos com os hospitais que existem no município e que faz toda a direção para a saúde. Esse é o caminho, né? A maioria dos estados, e o nosso estado do Rio Grande do Sul, estava caminhando nesse sentido, Geraldo, para abrir mão da gestão da saúde, passar para os municípios, né? Para os municípios administrar a plena, que a gente chama. Então, Pelotas já faz, São José do Norte já faz. Então a gente acredita que o caminho é por aí, porque aí nós vamos ter que resolver por aqui, né? Nós vamos receber o recurso da União, que não está atrasado, não está atrasado. Os recursos da União nós consultamos, o FAEC, todos os recursos foram repassados para o Estado, que são incentivos, né? Esses incentivos aí da SAMU, que eu estou colocando para ti, vem da União. Todos esses estão em dia e temos, por exemplo, municípios que eu citei aqui, São José do Norte e Pelotas, que estão plenamente em dia com o FAEC, né? Que vem direto da União para os municípios. Então essa é uma proposta que o município tem,
que já colocamos para a direção da entidade mantenedora, colocamos para os vereadores aqui ontem em reunião e estamos trabalhando nesse sentido e pensando essa alternativa.